Envelhecer é um problema? Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos e eu vou falar sobre temas de pessoas e grupos sociais excluídos em geral. Eu resolvi começar falando sobre pessoas idosas, né, envelhecimento de forma geral, porque eu acho que é um tema que fala muito sobre as nossas vidas, né? Todo mundo aqui um dia vai envelhecer e a gente fica muito preocupado com isso, só que ao mesmo tempo a gente esquece que tem um monte de pessoas idosas vivendo suas vidas e a gente pouco se importa com essas vidas. E eu fiquei pensando muito nisso por conta, de lembranças da minha avó. Minha avó veio a falecer em 2022. Eu lembro por conta principalmente do período que foi uma período de escrita da tese. Foi de 2022 a 2023, que eu entreguei a minha tese e deu tudo certo, eu defendi, foi muito legal, defendi praticamente dentro do prazo, atrasei só algumas semanas. Eh, Enfim, por conta de pandemia, por conta de tudo. E eu fiquei lembrando muito dela e eu fiquei pensando muito sobre como pessoas idosas são desrespeitadas o dia todo, todos os dias. Antes da gente entrar na discussão desse vídeo de forma mais profunda, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Não sei se vocês já me conhecem, mas eu sou o Pedro, mas vocês podem me chamar de Aestir também. É um apelido, né? O nome do canal. Também vou pedir para vocês deixarem um like, porque é muito importante para o algoritmo entender que esse vídeo é bacana, é legal e que as pessoas podem assistir. Bem, continuando, eu escolhi falar sobre esse tema por conta de como a gente às vezes não entende muito bem que o mundo ele vai envelhecer, nós todos vamos envelhecer e a gente não tem às vezes paciência, nem noção, nem, enfim, a gente não tem uma compreensão do que é estar envelhecendo de uma forma assim tão nítida quanto pessoas que já estão ali, né, na casa dos seus 60 anos ou mais. Eu fiquei bem achando bem curioso que eu tenho um público que recebe os shorts, que recebe também os meus vídeos no YouTube, que é acima de 45 anos. E eu, assim, gente, mas eu tô tentando mirar todos os públicos, principalmente os públicos mais jovens, mas pelo jeito, coisas de pesquisa não têm muito interesse para esse público. Talvez também seja por conta dos vídeos sobre a Lei Rouanet, mas enfim. E algo que me chamou muita atenção quando eu vi esses dados foi lembrar, né, das pessoas idosas que estão na minha vida. Eu, por exemplo, presto um pouco de assistência para alguns vizinhos aqui, que enfim, eles têm familiares, mas eh, quando querem ajuda para pagar uma conta, vem até mim, até porque eu tô próximo, né, sou vizinho aqui do prédio, etcétera. E uma coisa que eu fico, assim, lembrando muito da minha avó, que tem associação com isso, é a questão do cuidado, principalmente por conta da época que ela conviveu com Alzheimer, que foi durante toda a pandemia. A gente teve muita sorte, eu e minha mãe, porque a gente soube lidar com a doença. O diagnóstico veio, tipo, na semana da que foi declarada a pandemia, e a gente teve muita sorte de ter um remédio sendo administrado. Acho que foi no dia. Foi no dia que falaram: "Olha, estamos em uma situação de emergência, vai ser, lockdown, né, vai ser, distanciamento", né. Eles falaram, nem foi lockdown, mas foi distanciamento. E a gente ficou cuidando da minha avó durante esse período todo. Inclusive, assim, já deixa nesse vídeo, assim, registrado que se você tem uma pessoa da sua família com Alzheimer, não se culpe em não saber, cuidar de forma correta. Por que que eu tô falando isso? Não é fácil, é difícil, não tenha medo de internar, eu acho que isso é um processo de cuidado também.
porque você tem que entender quais são os seus limites. Eu acho isso muito importante, porque tem muita gente que vai julgar você, vai falar: "Você tá errado, você que tem que cuidar, isso é uma responsabilidade sua", e não é. Sabe por quê? Porque você que quer cuidar de verdade, você sabe o seu limite de cuidado. Eu e minha mãe, a gente teve a oportunidade de cuidar dela durante da minha avó, né, durante a pandemia, mas nem todo mundo tem tempo e dinheiro para administrar isso tudo. A gente teve, a gente teve momentos muito difíceis, momentos que, assim, foram muito complicados, principalmente os surtos dela, era muito difícil lidar com os surtos, era muito difícil lidar com o fato dela acordar e ela não ter mais o controle de nada da vida dela. E, assim, foi muito triste ver minha avó, eh, se debilitando cada vez mais. É uma doença que não tem cura e também não tem uma reversão, a pessoa não vai melhorar. A cada vez que ela vai tendo ali as questões dela, ela vai piorando. E é muito difícil lidar com tudo isso, principalmente quando é uma pessoa que estava na sua vida o tempo todo, que te ensinou a ler e escrever, que cuidou de você quando você era pequeno. E hoje, com meus 34 anos, ela faleceu, ela tinha, eu acho que eu tinha uns 30 anos já, acho que já, né, 30, estava indo fazer, não, já tinha 30. Na verdade, acho que eu já tinha 31. Eh, por incrível que pareça, tem uma diferença muito grande daquele Pedro para o Pedro de agora, porque eu consigo compreender mais o que que uma pessoa idosa passa, dos medos, porque a minha avó, por mais que ela não estivesse completamente lúcida, nos momentos que ela tinha de uma lucidez, ela falava assim: "Não me deixa sozinho, não me deixa sozinha", né, no caso. Eh, "Você vai estar aqui", e a gente tinha que dar esse apoio, porque eu fiquei imaginando que nesses momentos que ela demonstrava uma certa lucidez, por mais que possa não ser, eu tenho que ter essa ciência, né, porque, enfim, eu sou uma pessoa que também trabalha com ciência, então a gente, que é pesquisador, a gente tem um pouco de ceticismo, mas a gente também trabalha com o que a gente vive de experiência. Então pode ser que seja ou não, mas na dúvida, naqueles momentos que ela falava coisas desse tipo, perguntava se a gente gostava dela, eu percebi o quanto algumas pessoas, quando elas chegam na fase, né, como pessoas mais velhas, idosos, idosas, a solidão que existe. Não é uma solidão à toa, né, a gente está falando de um período em que você tem a consciência de que o seu corpo está começando a falhar. Eu não sei vocês, mas eu que estou com 34 já tenho certas falhas do organismo, a gente sente algumas dores que a gente não sentia, a gente sente alguns desconfortos que a gente não sentia, o corpo ele não reage da mesma forma, você sente um certo cansaço. Imagina isso de forma mais aguda, porque querendo ou não, a gente não vai ter o mesmo desempenho físico, a gente não vai ter o mesmo desempenho, de raciocínio que a gente tinha quando era mais jovem, e isso vai, né, se acentuando conforme o tempo passa. E isso teve um período, principalmente, assim, quando eu estava, acho que ano retrasado, a gente tá, retrasado, principalmente 2023 e 24, na verdade. Eu estava sentindo muita angústia da morte. Principalmente no sentido de não saber o que que vem depois daqui e se é viver muito ou não, ao invés de viver meu presente. E uma coisa que eu aprendi muito com essas experiências que eu tive, todas essas experiências, seja da minha avó, seja a minha experiência com a minha avó, seja a experiência da minha avó, eu vendo a experiência dela, a experiência de estar lidando com a minha mãe envelhecendo, vendo pessoas queridas partindo, pessoas queridas de amigos e amigas partindo, isso tudo me fez pensar muito sobre a vida. E, assim, hoje, ainda bem, eu faço tudo aquilo que eu quero, pode posso não fazer tudo aquilo que eu gostaria, mas tudo aquilo que eu posso fazer, eu estou fazendo por mim, e isso é muito bacana, porque eu sei que nem todo mundo tem a mesma oportunidade.
E é engraçado, é interessante, né, eu fiquei por muito tempo, vivendo muito ou do passado ou de um futuro incerto, tentando vislumbrar um futuro melhor para minha própria vida por conta de situações de depressão, né. E hoje, viver mais do meu presente, me faz pensar muito do meu futuro, mas meu futuro como uma pessoa idosa satisfeita, uma pessoa feliz. Eu não tenho medo de me sentir frustrado em certos aspectos, mas eu tenho a certeza de que é muito complexo viver e eu, assim, nem tenho tanto medo da morte em si, né. A gente, óbvio, eu quero vi eu tenho fome de vida, eu já até falei isso nos primeiros vídeos aqui do canal, mas, o envelhecer não tem me assustado, eu tenho medo das pessoas que vão me tratar e como elas vão me tratar quando eu estiver idoso, por conta de como eu vejo. Eu mesmo já cometi vários erros, eu, assim, assumo e acho que é importante, em relação a como tratar pessoas idosas, porque eu acho que a gente não tem, paciência hoje com quase ninguém, a gente não entende que essas pessoas elas viveram coisas específicas que a gente não vai conseguir emular, e não é simplesmente, assim, um respeitar por conta da cidade, por conta da vida que elas levaram, é uma coisa um pouco mais complexa, que eu demoraria, assim, muito mais tempo explicando e eu ainda não consigo atingir, porque é algo que eu só sei explicar que é algo que eu sinto, né, de serem ouvidas. Eu sinto que as pessoas mais velhas não são ouvidas de jeito nenhum, isso é meio triste demais, né, mas enfim. A minha mensagem que eu quero deixar aqui é que vocês tenham um pouquinho mais de paciência em lidar com essas pessoas, que vocês saibam moderar diante das suas dificuldades, que todo mundo tem dificuldade, eu sei. Moderar tom de voz, tentar, eu sei que, né, às vezes a gente está cansado, mas se der para ceder o lugar, ceda. Olha, eu já fiz muita burrada nessa vida, inclusive em relação a isso, em relação a outras coisas, porque a vida como idoso, eu fico pensando no cansaço, eu fico pensando nas limitações hoje. Tudo viram questões que eu fico pensando antes de reagir, entendeu? Talvez seja porque a gente já quando já chega nos 30 a gente já tá mais maduro, né, eu espero que, né, todo mundo amadureça nesse sentido. E é isso, assim, a gente ser um pouquinho mais menos reagente, será, né? Menos reativo. Reagente é químico. Menos reativo, uma pessoa menos reativa e ser mais compreensivo, compreensiva, né. Acho que não custa tanto. Custa um pouco, mas não custa tanto, tá bom? Essa é a mensagem que eu vou deixar para vocês. No próximo vídeo eu falo mais sobre outros grupos que eu considero excluídos. Não deixem de dar like no vídeo, se inscrevam no canal, é muito importante, e a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais, tchau, tchau.